Bom dia a todos, meu nome é Milena Andrade, eu sou responsável pela operação do Exim no Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Peço desculpas aí por esses minutinhos de atraso no início da nossa apresentação. Hoje, especificamente, para vocês que estão participando pela primeira vez, o Exim ele roda um circuito de palestras, onde a gente convida nossos parceiros, especialistas dos nossos parceiros, para falar um pouco sobre os temas que estão movimentando o mercado. Então, hoje, em especial, a gente vai bater a lupa dentro do nosso portfólio em 2 programas, a parte de privacidade e proteção e a parte de Cyber IT Security, na nossa vertical de segurança, compliance e risk. Para isso, trouxemos um convidado especial, o Marcelo Nagy, ele vai se apresentar diretamente, mas é uma honra tê-lo aqui conosco, representando a Impacta e a Darius. E gostaria de dar as boas-vindas, Marcelo. O show fica com você a partir de agora. Vou ficar aqui, volto no final, na sessão de perguntas e respostas, e para o pessoal que está nos acompanhando, a sessão está sendo gravada, esse link será disponibilizado posteriormente. Se vocês puderem, guardem as suas perguntas para o final, a gente vai ter uns minutinhos de perguntas e respostas, tanto para o Exim quanto para o Marcelo. Se vocês tiverem dúvidas, a gente se encontra mais ao final. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos aí, obrigado pela oportunidade aí que o Exim nos coloca para poder disseminar um pouco sobre essa informação, sobre a cybercultura. Também agradecer ao HSI Institute e o Grupo Darius por essa oportunidade aí em estar mostrando um pouquinho desse assunto que tanto fascina a gente. Bom, meu nome é Marcelo Nagy, eu atuo como perito judicial aqui na cidade de São Paulo, tanto pelo TJ quanto pelo Tribunal Regional do Trabalho. Também atuo na área de perícia para o DEIC de São Paulo, especificamente para a Delegacia de Crimes Eletrônicos, né, a 4ª DIG, e também faço um apoio aí para o pessoal do Ministério Público aqui de São Paulo. Como vocês podem ver aí, a minha trajetória, né, profissional, ela está muito ligada à cyber, à forense e à resposta a incidente. Essa separação hoje, ela deixa de existir, já que os assuntos estão intrinsecamente ligados, né? Uma das minhas funções, além de perito judicial, eu sou responsável hoje por um portal na internet, sou responsável pela segurança desse portal na internet, então eu sei como é o telhado de vidro de quem é o sysadmin, né? Também sou professor de cursos de pós-graduação, sou professor aqui do curso de pós-graduação da Darius, que é um curso certificado pela Impacta, né? Pela faculdade de Impacta, um curso muito legal, é um curso de hands-on, né? Na verdade aqui não se aprende só teoria, se aprende na prática, né? Como realmente esses ataques funcionam, para a gente entender como se defende hoje um ambiente nessa área cibernética, a gente tem que saber como é que funciona a cabeça do atacante. E isso é uma coisa que a gente só aprende realmente na prática. Eu também sou instrutor hoje de cursos oficiais do Exim, aqui pelo HSI Institute, onde eu sou instrutor de um curso de Ethical Hacking Foundation, e é um curso bem legal, porque a gente realmente mostra na prática como é que funciona esses ataques, para que a pessoa possa ter a certificação de um hacker ético. Bom, mas vamos falar o que realmente incomoda tanto a gente, né? O tema desse webinar hoje é justamente, a gente vai falar sobre um pouco da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Vamos falar um pouco dos ataques que aconteceram, principalmente no ano de 2018, para a gente ter uma ideia da magnitude disso, mas eu acho que a grande mensagem aí, até o título desse webinar, né, onde a gente fala do sucesso da LGPD em um mundo de faz de conta, é justamente para tentar desmistificar que não é uma caixa que vai resolver todos os nossos problemas, né? Não existe uma caixa mágica que resolva os nossos problemas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas antes vamos conceituar o que realmente a gente está falando de ataques iminentes. Se vocês observarem esse gráfico aí, a gente está falando de 120,7 milhões de detecções de links maliciosos no primeiro semestre de 2018 aqui no Brasil. Quer dizer, são 120 milhões de possibilidades de ataque, que em 2017 a gente tinha metade disso, era em torno de 62 milhões. Quer dizer, já era um número expressivo,
mas agora nós tivemos o dobro em 2018. Isso do que é realmente documentado, registrado, né? Fora os ataques que a gente sabe que acontece e muita gente não fica nem sabendo, né? Então, o que acontece? Para vocês terem uma ideia, quais são as técnicas principais de cyberataques que a gente vai encontrar que estão sendo praticados hoje? Como eu atuo nessa área de investigação e também atuo nessa área de resposta a incidentes, eu trouxe algumas experiências de casos que a gente acabou investigando, obviamente preservando a identidade dos nossos clientes, né? Mas contando aí o que a gente vê no mercado, né? Vê no dia a dia acontecendo. O primeiro grande ataque aí, não sei se vocês conseguem enxergar esse slide, propositalmente ele é meio confuso, mas se você se concentrar no que está escrito em branco, é o Zero Day Attack, né? Porque é aquela falha que existe em algum sistema que você utiliza, que não necessariamente o fabricante sabe dessa falha, né? Quando a gente fabrica alguma coisa, a gente não quer que aquilo tenha erro, né? Na engenharia de software é a mesma coisa. Então, quando você lança isso no mercado, ele foi feito um teste de mesa, foi feito um teste de qualidade, a gente quer que o produto realmente funcione. Entretanto, falhas podem acontecer. É bem comum a gente ouvir essas falhas, a gente está bastante familiarizado com esse tipo de falha quando a gente fala do Windows em si, né? Porque o Windows solta aquele monte de pacote de correção que muitas vezes incomodam a gente, né? Mas o tal do Zero Day Attack é, na verdade, uma falha que ninguém sabe que existe. O hacker descobre essa falha e, através dessa falha, ele consegue acessar um computador, um dispositivo remotamente aí, obtendo os dados que estão gravados nesse computador. Dos Zero Days mais famosos que a gente teve aí entre 2017 e, pasme, 2018, a gente ainda tem esse problema, que é justamente os ataques cometidos através de uma falha que foi conhecida como Eternal Blue, que era uma falha que o Windows, todas as versões de Windows basicamente tinham, que permitia com que o atacante, através da execução de um script malicioso, um exploit, né, ele conseguia entrar na máquina da vítima sem que a máquina da vítima tivesse com qualquer falha de segurança até então conhecida. Por quê? Era um zero day, era uma falha que nem a Microsoft sabia que tinha. Né? E com isso, gente, foi possível entregar diversos programas maliciosos aí, que eu já vou mostrar um pouquinho mais à frente, mas o pessoal conseguia rodar um programa na máquina da vítima sem que a vítima percebesse. Né? E tudo por quê, né, gente? Por causa disso. Quem já não se deparou com essa tela aqui de ter que esperar a atualização do Windows, muitas vezes você cancela essa atualização, ou quando o Windows te mostra, perguntando se você quer atualizar o sistema operacional ou não, você acaba dizendo não. E isso, na verdade, você está deixando de fazer uma correção, uma possível correção, que pode ser um problema de segurança. Então, quando um fabricante, não só a Microsoft, né, a gente está falando quem usa Linux, quem usa Mac, ou sistemas mesmo proprietários, aí você tem sei lá, um sistema de contabilidade da sua empresa, de folha de pagamento, o próprio sistema do banco, todos eles estão buscando sempre a melhoria, sempre a garantia de segurança e vão sempre te mandar atualizações. O problema é que a gente está sempre com pressa e nunca quer atualizar aquele Java, né? E isso é onde causa os grandes problemas aí. Mas bem, quando existe uma falha de segurança como essa, né, como um zero day, você consegue, dentre outras coisas, fazer o quê? Injetar um malware. Quando a gente fala em injetar um malware, o que é? É aquela história do vírus de computador, né, que antigamente as pessoas até tinham medo se essa coisa podia pegar, né, se não transmitia no ar, tinha aquele conceito de vírus como sendo algo da medicina. E quando a gente fala de malware, né, a gente começa a entender melhor que o conceito, na verdade, é qualquer programa de computador, né? Ou seja, um programador desenvolve uma rotina que consegue fazer alguma coisa no computador de maneira maliciosa. Né? Para a gente entender um pouquinho de malware, entender como é fácil isso, eu tenho aqui uma demonstração muito interessante de uma máquina como se fosse
essa aqui é uma máquina Windows, é uma máquina Windows 7 de uma vítima. Poderia ser uma secretária, sei lá, uma recepcionista, uma pessoa dentro da empresa que está olhando lá o catálogo de, sei lá, de peças da empresa. Vamos pensar aí que é uma indústria. Então, sei lá, a secretária está olhando esse catálogo. Vamos supor que sejam de peças ainda que não foram lançadas no mercado, enfim. Está fazendo o dia a dia dela. Sei lá, abre uma planilha Excel. Dentro dessa planilha, ela tem lá o seu cadastro de clientes, com informações sensíveis, e aí eu volto a fazer um gancho, né? Informações de pessoa física, muitas vezes, informações essas sensíveis, graças agora à GDPR, a lei europeia, e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que mais à frente a gente vai falar para ela. Mas são informações que a gente, teoricamente, tem ali para aquela empresa trabalhar. E aí, do outro lado, gente, que pode ser em qualquer lugar do nosso planeta, tem um atacante aqui. Aqui eu estou demonstrando uma máquina bastante utilizada pelo atacante, que é um Kali Linux, onde, através desse Kali Linux, esse atacante prepara uma coisa que a gente chama de C2. Uma estação de comando e controle. O que essa estação de comando e controle faz? Ela, na verdade, prepara todo o ambiente para que uma vítima, ao executar um script malicioso, este script, na verdade, se conecte, sem a pessoa perceber, a essa C2. Né? Então, o que eu vou demonstrar aqui? Isso é uma coisa muito legal que a gente faz no curso de Ethical Hacking aí, no curso de HF, né? Para quem queira tirar a certificação do Exim, a gente demonstra isso na prática, né? O aluno faz isso mesmo. Aqui eu estou, na verdade, usando um exploit, né? Usando uma ferramenta que vai me permitir explorar uma falha que existe naquela máquina da vítima, que é uma falha que existe lá naquele Windows da vítima. E aí, uma vez que eu começo a preparar, né, o setup desse exploit, então, na verdade, eu vou colocar aqui qual é o IP, na verdade, aquele endereço, ele é um endereço numérico único na internet, que cada máquina que está utilizando a internet vai possuir aí, para que justamente aquela vítima consiga chegar nesse endereço. Veja, eu acabei de gerar um código aí que é um pequeno script malicioso, esse run.dll32.exe com o IP aqui dessa C2, dizendo, olha, se alguém executar este código vai me devolver o retorno. E eu preparei esse código dentro desse arquivinho aí, gente, que é um arquivo que eu poderia ter colocado na rede da empresa de qualquer outra maneira. Veja, esse mesmo código, ó, run DLL32. Mas olha o nome do arquivo que eu coloquei: Cargos e Salários 2019 PDF. Quem não vai ter a curiosidade de clicar nesse arquivo se eu coloco numa pasta de usuários da rede, por exemplo? E foi o que esta usuária aí acabou fazendo. Né? Não aconteceu nada na máquina dela, ela achou que, sei lá, cliquei, deve estar protegido. Mas veja, eu tenho controle agora dessa máquina através da minha C2. Né? Consigo ver aí quem já acessou, olha só, estou colocando alguns comandos, estou vendo, olha, consegui chegar lá na máquina da vítima, é uma máquina Windows 7, está com Service Pack 1, uma máquina 32 bits. Eu quero ver o que essa pessoa está vendo na tela agora, nesse momento. Dei um comandinho lá, o screen grab, pronto, olha, tirei um print screen da máquina da vítima, quer dizer, eu estou na C2 e consegui remotamente tirar um print da máquina da vítima. Posso fazer mais um monte de coisa. Eu poderia ligar o webcam dessa pessoa, eu poderia ligar o microfone dessa pessoa, enfim, posso ver os arquivos que tem dentro da máquina dela, aquela planilha Excel, por exemplo. Vou fazer um download dela agora. Vou fazer um download aqui da pasta que eu localizei aquele arquivo XLS, né, aquela planilha Excel. Pronto, acabei de puxar aqui para a máquina atacante, né? Então já tenho, quer dizer, nesse momento eu já roubei os dados dessa empresa aí, né, da máquina dessa vítima. Além disso, gente, eu posso fazer N coisas dentro da máquina. Algumas vão solicitar que eu tenha um privilégio de administrador da máquina, mas tudo bem, não tem problema, aquela pessoa não é administrador, eu transformo essa pessoa em administrador sem que ela perceba. E é o que eu estou fazendo agora, estou fazendo aqui na verdade, eu vou migrar
migrar para um processo que tenha maiores privilégios dentro da máquina Windows, né? E veja, a pessoa que conhece da arquitetura do sistema operacional consegue fazer isso facilmente. Estou mudando então para um outro processo. E agora, através de um comando aqui da minha C2, eu consegui descobrir a senha da vítima. Senha essa que não parece agora nada difícil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasme. Até hoje, se você pegar a lista das senhas mais utilizadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está lá em primeiro lugar. E olha o que eu vou fazer, gente. Aqui da máquina do atacante, eu vou acessar remotamente aquela máquina mesmo. Eu abri um R desktop aqui, né, um remote desktop, e vou me logar agora. Eu já sei que o usuário chama vítima e a senha, eu já sei que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Tomei o controle total da máquina, de maneira simples, rápida e eficiente. E talvez tenha demorado só um pouco aqui, porque aqui a gente está fazendo uma demonstração, né? Estou lá com acesso a tudo, gente. Muito sério, né? Muito fácil de se fazer. Você fala, Marcelo, mas você está mostrando isso. Isso, gente, os jovens, os nossos filhos conseguem achar facilmente no YouTube. É super tranquilo de encontrar isso. O problema é a gente entender essa cultura e saber como se defender dessas coisas, né? Um outro crime muito comum que aconteceu no ano de 2018 foi a chamada cyberextorsão, né? Que é aquilo, alguém está querendo dinheiro em troca para não fazer, para não mostrar algo para alguém, não contar algo para alguém, né? Isso é uma coisa que aconteceu, eu diria que 65% dos casos que eu atendi em 2018 envolveu cyberextorsão de alguma maneira, desde pequenas empresas até grandes instituições financeiras, por exemplo, né? Este aqui, por exemplo, é um caso de uma instituição financeira que eu acabei atendendo, obviamente não vou revelar o nome, mas veja só o que aconteceu. O criminoso ele conseguiu invadir uma instituição financeira e conseguiu fazer algumas transações dessa invasão. Ele fez umas transações aí equivalente a 4 milhões de reais. Ele conseguiu tirar dinheiro de dentro da instituição. A instituição percebeu que isso estava acontecendo e conseguiu estancar, né? Quer dizer, cortou o acesso daquele atacante para que ele não mais fizesse outras transações. Ok, resolvemos o problema. Passado aí 5, 6 dias, o CEO dessa instituição financeira recebeu um e-mail, na verdade, esse e-mail aqui ele tá mascarado, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que, veja, um e-mail de um remetente que não pode ser rastreado, ele usou aqui um serviço chamado protonmail.com, inclusive está aqui a data, isso aconteceu 20 de setembro de 2018, falando que existe uma vulnerabilidade no seu sistema bancário. Ele fala, olha, os dados dos seus clientes estão totalmente expostos, foi muito simples coletar todas as informações que existem no banco de dados da aplicação. Quer dizer, ele começa a dar como se ele fosse, na verdade, um hacker ético, falando, olha, eu achei essa vulnerabilidade, quero te contar. Só que aí ele vem com a extorsão na sequência, né? Para eu manter o sigilo e falar para vocês quais vulnerabilidades e deficiências que o seu sistema possui, deposite a quantia de 200 bitcoins no endereço abaixo, quer dizer, aí ele cometeu o crime de extorsão, né? E normalmente eles querem, até por uma questão de ego, eles querem mostrar que realmente eles fizeram e obviamente, né, causar mais pressão naquela vítima que ele está querendo realizar a extorsão. Ele mostra, na verdade, quais são as informações que ele conseguiu obter. Então, ele mostra aqui os comprovantes que ele fez de transferência lá da instituição financeira. Enfim, justamente para causar aquela situação de agora, ou eu pago, ou ele vai colocar, ele vai manchar a minha imagem, porque ele vai contar aí no mercado que meus dados vazaram, né? E o que acontece é que alguns empresários acabam caindo nessa cilada aí de pagar o resgate, né? Não tem outro jeito. O problema, né, gente, é que quando você paga o resgate uma vez, dali, quem garante que daqui 15, 20 dias o infeliz não vai vir novamente e falar, olha, o dinheiro acabou, sabe, eu preciso de mais. Né? Isso acaba não resolvendo nunca, né? Ceder a esse tipo de pressão não resolve nada. Mas esse é um tipo muito comum de cyberextorsão que aconteceu aí em 2018 e vem acontecendo esse ano também, né?
Uma outra cyberextorsão bastante conhecida é os chamados ransomwares, né? Esse ransomware, por exemplo, alguém já deve ter ouvido falar aí. O ransomware é um programa, na verdade, que criptografa os dados, todos os arquivos do computador da pessoa que rodam o programa, e na sequência ele pede um pagamento, né, em Bitcoin, justamente para não ser rastreado, para justamente liberar esses arquivos. Aqui eu vou fazer a demonstração de um ransomware chamado PETIA. Foi bastante conhecido o WannaCry, mas eu gosto muito de como o PETIA foi feito. Veja a inteligência da pessoa. Quando você executou um programa malicioso, ele mostrou uma tela azul dizendo que deu erro no sistema operacional. Muita gente já passou por isso com Windows. E aí ele meio que simula como se um boot estivesse acontecendo na máquina, e ele começa a falar que está reparando o seu disco, né? Que é o check disk do Windows. Na verdade, gente, ele não está reparando coisíssima nenhuma. Isso que vocês estão vendo aí na verdade, o processo de criptografia de todos os arquivos que está no computador da vítima. E pronto, né? Terminou, aí ele faz esse escândalo todo aí, justamente para assustar mesmo e mostrar que os seus arquivos foram criptografados. E não adianta fazer mais nada, gente. Você pode botar a máquina, pode tentar passar um antivírus aí, dependendo da complexidade do ransomware, só se você tiver os backups lá guardadinhos. Senão, não vai conseguir fazer absolutamente nada. Né? Só para vocês terem uma ideia, aquilo que eu mostrei lá do Zero Day, a falha do Eternal Blue, foi utilizada muito para conseguir acesso às máquinas e injetar ransomwares como o PETIA e o WannaCry. Né? Isso tanto em 2017 quanto em 2018. Está acontecendo hoje ainda? Está. Para aqueles que não atualizam o Windows, a falha do Eternal Blue continua. Então, é fácil de se injetar qualquer código malicioso, inclusive esses ransomwares aí. Muito bem. Um outro ataque bastante conhecido aí é o ataque de negação de serviço, né? O DDoS conhecido. Este ataque vem acontecendo sistematicamente aí, principalmente hoje nos grandes data centers do nosso país. Nós tivemos aí há menos de 45 dias um grande ataque que parou muita gente, talvez até você que está ouvindo aí, que está vendo esse webinar, pode ter tido algum tipo de problema na sua empresa. Nós tivemos, anteontem, nós também tivemos algumas instabilidades na internet, principalmente na região aqui de São Paulo e parte do sul do Brasil. Muitos desses problemas técnicos aconteceram por ataques desse tipo. Né? Para quem nunca ouviu falar, um ataque DDoS é aquele ataque que a gente costuma falar que é o ataque do Simon Diz. Entenda o seguinte, o hacker, na verdade, ele consegue, através de infecção em computadores de vítimas, né, ele consegue colocar um programinha onde esse programa, onde estão as máquinas infectadas, eles são programas comandados por máquinas mestres. Né? Essa aqui é a chamada botnet, onde um atacante pode, inclusive, ele não precisa nem ter feito algum malware, né, algum programa malicioso para fazer isso. Ele pode alugar hoje na internet por pagamento em bitcoins aí de servidores que estão hospedados, obviamente, fora do nosso país, né, em verdadeiros paraísos tecnológicos aí que não tem uma lei que regulamente sobre isso. Ele consegue alugar esses equipamentos e dizer, olha só, acesse o site X. Só que ele manda todo mundo fazer isso simultaneamente. Eu costumo dizer que é assim, imagina que eu te jogue uma laranja e falo, segura essa laranja aí para mim. Você vai segurar uma. Eu pego duas e te jogo essas duas e falo, segura essas duas aí para mim. Aí eu pego 10 laranjas e te jogo mais 10. Você pode até, sei lá, pegar a camisa, ajudar a colocar essas laranjas junto, tentar até segurar com as duas mãos. Mas imagina que eu te jogo 500 laranjas de uma só vez. Você não vai conseguir segurar nenhuma, todas vão acabar caindo do seu colo, aí você não vai conseguir gerar apoio para isso. O ataque DDoS tem esse mesmo princípio. Se eu mando
um computador acessar um site, sei lá, vamos acessar o site da exim.com. Se eu colocar lá www.exim.com, mandar uma pessoa acessar, essa pessoa vai ver o retorno HTML desse site, vai lá ver a construção, a página inicial do Exim. Se eu pedir para 10 pessoas fazer isso, as 10 vão ver. Se eu pedir para 1000 pessoas fazer isso, talvez até aconteça um pouco de lentidão, mas vai mostrar o site. Se eu mandar 1 milhão de pessoas fazer isso na mesma hora, minuto e segundo, dependendo da infra que estiver lá do outro lado, né, quem é o provedor de acesso quem garante todo o acesso desse site que a pessoa está acessando, esse site pode falhar, né? Pode falhar e mostrar algo parecido com isso aqui, olha, você já deve ter se deparado com isso. Muita gente que vai falar assim, amanhã vai sair, vai ter um show de rock famoso aqui na cidade, eu vou comprar ingresso pelo site que vai liberar à meia-noite. Aí vai aquela correria, todo mundo tenta comprar o ingresso e o site está fora dessa mensagem aí, erro 500, internal server error. A pessoa fica brava, fala, caramba, chega no dia que vai acontecer a venda do negócio que a gente está tão esperando, né? O jogo da seleção brasileira, por exemplo. E aí o site não está preparado, né? Esse pessoal não pensou nisso. Na verdade, não é que eles não estão preparados, é que é tanta gente acessando simultaneamente que pode causar esse problema aí, né? Então, veja bem, fazendo-se valer desse tipo de falha que pode acontecer, dependendo da estrutura de quem hospeda o site, o atacante pode gerar um ataque, né, uma chamada do site em massa, que é esse ataque DDoS, fazendo com que o site fique inoperante. Mas a troco de quê, né, Marcelo, o cara vai fazer isso? A gente pode ser por uma série de motivos, sei lá, é um site que vai acontecer um pregão eletrônico, por exemplo, e o atacante contratado por um concorrente não quer que esse pregão aconteça. Pronto, ele vai lá e faz um ataque DDoS, consegue manter por horas, ou quem sabe até por dias esse ataque se mantendo, né? Muito bem. Outro tipo de ataque de 2018 aí, bastante famoso, na verdade isso, eu acho que ele é o campeão, né? Todo mundo já passou por isso, desde que os e-mails principalmente foram inventados e acabam passando pelo tal do phishing, né? O que é o phishing? O phishing, na verdade, é pescar aquele desavisado por essas técnicas que muitas vezes para a gente parecem ser meio óbvias, a gente está meio cansado de saber que quando a gente recebe aquele e-mail com um link, nós temos que tomar cuidado, porque nem sempre a pessoa que está te mandando o e-mail é realmente autor daquele e-mail, né? O SMTP, que é o protocolo hoje que rege o controle dos e-mails na internet, ele é um protocolo falho, ele é um protocolo cuja segurança é duvidosa, e isso permite com que atacantes se passem por outras pessoas te mandando um e-mail justamente com um artefato malicioso. Quem nunca recebeu um e-mail do LinkedIn, por exemplo, dizendo que você está com a conta suspensa e tem um link lá para você clicar, né? Tá aqui o linkzinho e a pessoa, quando clica, justamente faz o quê? Aquilo que eu mostrei aqui nos slides anteriores, roda alguma coisa maliciosa na máquina da pessoa que injeta aquele código para, por que não, ter acesso, o atacante conseguir acessar a sua máquina através daquela C2 que eu mostrei no começo desse webinar. Você fala, Marcelo, mas isso aqui ninguém cai mais, né? Olha, tem gente que cai sim. E o do Dropbox, por exemplo? Mesma coisa, né? Falando que você recebeu um arquivo, você compartilha um arquivo, eu tenho um arquivo grande, eu preciso mandar para alguém aí, não vou mandar por e-mail, vou mandar pelo Dropbox, né? Vou mandar pelo OneDrive, enfim, pelo transfer, cada um usa a ferramenta que prefere. Você recebe um e-mail desse, você está meio desavisado, você corre o risco de clicar. Marcelo, nesse eu não caio mais. Da Netflix. Esse eu recebo uma vez por semana dizendo que a minha conta do Netflix vai ser cancelada ou que o pagamento não aconteceu. Cuidado, esses links aí, olha, se logue ali no site da Netflix. Cuidado, não necessariamente o que você está vendo aqui é de fato o que ele vai executar. Ele não vai abrir o site da Netflix. Pode ser que por baixo disso, na verdade, tenha um código malicioso. Mas veja, gente, cada vez mais o cybercriminoso ele está
ele está se especializando. Você olha algumas vezes, parece um site meio grosseiro, né? Normalmente os e-mails, o conteúdo dos e-mails não são bem feitos. Esse aqui foi de um cliente meu, que quase caiu no golpe. Ele acabou me passando aí, justamente para que a gente possa demonstrar. Isso aqui é uma fatura da ANET. Interessante, porque vem aqui com o logo novo da ANET, né, uma operadora de TV a cabo aqui em São Paulo, e aqui com a data de vencimento, com o valor, com o endereço da pessoa. Quer dizer, realmente, e detalhe, hein, o valor é exatamente o valor que a pessoa está acostumada a pagar. Vem um arquivo anexo aqui com uma fatura PDF. Você fala, PDF, vou abrir, PDF é tranquilo de abrir, o antivírus não acusou nada. Você abre a fatura, veja, aqui estava o nome dele completo, né? A gente mascarou aqui, mas está aqui o valor certinho, né? O endereço, quer dizer, a pessoa fala, vou pagar essa fatura aqui, porque realmente é a minha fatura, né? Agora veja o que tem de interessante nesta fatura aqui. Se vocês olharem aqui embaixo o código de barras, este código de barras, na verdade, é de um boleto de cobrança comum. E conta de TV a cabo, telefone, água, luz, a gente está falando de uma conta de consumo, né? Isso não é uma conta de consumo. O formato do código de barras não é de conta de consumo. Isso aqui, por exemplo, é um boleto comum que vai cair na conta do Banco Bradesco, aqui, ó, 237, provavelmente na conta de algum laranja, né? Alguém que está se passando pela net aí. Você não vai nem perceber, você vai digitar esse código e vai transferir lá os R$ 403,55, que é o valor desse boleto, para este atacante, que vai conseguir tirar. Provavelmente ele já invadiu essa conta corrente aí no Bradesco desse laranja, né? E vai conseguir transferir o dinheiro para ele facilmente, né? Então, esse é um tipo, veja, muito bem elaborado aí. Outro ataque bastante comum, DNS Cache Poisoning, né? Na verdade, o envenenamento por DNS. Eu quero chamar a atenção de vocês desse tipo de ataque, gente, porque ele é algo que a gente vem investigando, várias quadrilhas aqui no Brasil, principalmente, agindo através desse tipo de falha, e com isso conseguindo muito, mas muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, uma das pessoas que a gente investigou conseguiu, no ano de 2018, levantar a quantia de 423 milhões de reais fazendo ataques exatamente desse modus operandi. Dá uma olhada. Vou conseguir demonstrar isso para vocês aqui. Vou mostrar um trecho aqui, na verdade. A pessoa abre um browser, ela tá lá, imagina, ela está lá na casa dela, tranquila, vai pagar uma conta, vai acessar aqui o site do banco dela. Aqui eu estou mostrando uma situação do site do Banco do Brasil, mas veja, não é uma falha do site do Banco do Brasil. É isso que é interessante. Você abriu o site do Banco do Brasil, ok. Estou chamando a atenção para vocês aí que esse site, ele não está com aquele cadeadinho mostrando que tem um certificado digital do banco, mas às vezes a pessoa nem percebe. Digitou a agência e conta dela, ok, mudou para a tela de agência e conta, tem lá o saque, quer dizer, tem tudo que o Banco do Brasil tem hoje normalmente. Só que tem esse detalhe, esse site não está com certificado digital. A pessoa vai lá, vai colocar a senha, veja que ela está com um antivírus aí conhecido no mercado, ela vai digitar a senha dela. Na hora que ela digita isso, é validado, ou a pessoa pensa que validou. Ela acha que está no site do Banco do Brasil, gente, olha, mostra tudo perfeitinho, mas ela não está. Esse site, gente, na verdade é um site falso, um site que o atacante preparou para que você, quando digitar bb.com.br, caia nesse site falso. Ele parece com um site verdadeiro, mas não é. Nesse momento em que a vítima caiu nesse golpe, né, de informar agência, conta e senha, o atacante lá do outro lado, lá na C2 dele, já recebeu uma mensagem falando, olha, tem alguém agora acessando. E ele vai lá e acessa o seu banco de verdade. Quando ele acessa o seu banco de verdade, o banco ele tenta fazer uma transferência. E a transferência só vai acontecer se você digitar um código que receber no celular. Aqui, para a vítima, ele mostrou uma tela falando que ele também precisa digitar um código para liberar o acesso do produto, né? Liberar o site, porque é a primeira vez que está acessando esse site.
Mas ele fala, olha, você vai ter que informar esse código que vai chegar no seu celular. Só que o código que chega para a vítima é pedindo autorização para fazer, sei lá, uma transferência, uma TED. E a vítima digita o código aqui, o atacante recebe o código lá na outra ponta e efetiva a transferência, efetiva a TED. Ué, mas Marcelo, só tem uma coisa que eu não estou entendendo nesse caminho todo aí. Como é que eu estou na minha casa ou no meu trabalho, digitei o endereço oficial da instituição financeira e caí num site falso? Por causa disso aqui, gente. Sabe aquele roteador que tem na sua casa, da NET, da Vivo, da TIM, enfim, da sua operadora de TV a cabo? Você sabe qual é a senha para acessar ele? Normalmente é de mim, é de mim. Você trocou essa senha? Muita gente não troca essa senha. Dentro deste roteador, existe um serviço, que é o que a gente chama de serviço de DNS, que diz o seguinte, olha, quando eu digito o endereço para acessar a internet, www.seusite.com.br, o roteador não sabe chegar nesse endereço. Ele precisa do quê? Ele precisa de um servidor de DNS, que é quem faz a tradução do nome para um IP público na rede. Se o atacante invade o teu roteador e troca esses endereços de DNS por um endereço de DNS falso, né? Ou seja, de um servidor que ele tem lá na casa dele, lá no esconderijo dele, toda vez que você digitar www.seubanco.com.br, você não vai parar no seu banco diretamente, você vai parar num site muito parecido com o do seu banco, às vezes exatamente igual, mas que não é o seu banco. E aí, dessa forma que o atacante consegue roubar essas informações. E aqui eu estou mostrando, né? Na verdade, a gente mostra onde tem lá no caso desse roteador um TP-Link, onde você troca lá o DNS, reiniciou o seu roteador, pronto, você já consegue, momentaneamente você fica sem acesso à internet, mas você vai conseguir digitar lá o endereço do seu banco e cair no banco certo ou não, né? Então veja, gente, são pequenas falhas, né? A pessoa conseguiu através de uma falha no roteador, ela invade o roteador. E como é que ela invade o roteador? Pode parar, sei lá, perto da sua casa, né? Tenta conectar, tenta usar as credenciais de admin e através disso ele vai ter acesso ao teu roteador e faz essa troca aqui do DNS primário e secundário, né? Já é o suficiente. Muito bem. Outro tipo de ataque bastante comum que aconteceu em 2018 é o tal do cryptojacking, né? Ou aquela história da mineração de moedas. O que acontece? Hoje, para que uma pessoa consiga obter Bitcoin, ela pode conseguir de duas maneiras. Ou ela compra o Bitcoin, né, de duas maneiras lícitas, vamos deixar claro. Ou ela compra o Bitcoin, ou ela cria uma blockchain na sua infraestrutura para fazer a mineração de Bitcoin. Essa mineração de Bitcoin, aí, a grosso modo, gente, é assim, o Bitcoin ele funciona da seguinte maneira. Como é que todo mundo sabe que aquela carteira tem X Bitcoins? É porque essas carteiras elas são replicadas em vários computadores no mundo todo. É isso que daria uma espécie de fé pública, como se fosse um cartório, né? Entenda que quem está com a réplica dessas carteiras, né, ou essas blockchains, vamos dizer assim, são, na verdade, pessoas que estão validando se aquela primeira informação está igual com a informação de outras blockchains. Então, para fazer isso, ele está, na verdade, é o que a gente chama aí, a grosso modo, de minerar os dados. Na verdade, ele deixa uma máquina lá rodando um processo de análise de hash e tal, que vai ficar lá consumindo energia, né? É um pouco caro fazer isso, muita gente fala que não compensa fazer uma mineração, a não ser que você tenha muitos computadores para fazer isso. Agora veja, o que o atacante pensa dessa forma? Ele quer minerar Bitcoin, mas ele quer que outros computadores trabalhem para ele fazendo essa mineração. Então ele injeta um código malicioso no seu computador através de um programa malicioso, ou por que não através de um site que você acesse, aquele site, sei lá, de notícia que você está acostumado, ele acessa, ele insere um código malicioso lá para fazer essa mineração.
Essa mineração, na verdade, ela vai roubar um pouquinho do CPU do seu computador, vai roubar um pouquinho da memória do seu computador, mas não vai causar nenhum estrago na sua máquina propriamente dito, né? Se a gente fala só de cryptojacking, né? Ele vai, na verdade, estar roubando a energia, roubando a potência da sua máquina para realizar aí outras atividades que seriam de seu interesse, para fazer essa mineração em nome deste atacante, né? Isso, gente, algo que está sendo muito comum. Então, às vezes você percebe que o seu computador está esquentando demais, ele não está fazendo nada, você vê que a ventoinha está ligando direto. Pode dar uma olhadinha e ver se o antivírus está atualizado, porque pode ter alguém fazendo mineração de Bitcoin, sim. Bom, ok, te contei aí os 5 principais ataques que aconteceram em 2018. Aí a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Da LGPD. Isso ajuda ou complica a gente agora que vai sair, que saiu a LGPD, na verdade, né? Isso aí vai conseguir conter esse tipo de problema? Eu não vou mais ter dados perdidos? Por que eu quis mostrar para vocês todos esses tipos de ataque, gente? Para justamente conversar sobre essa lei. A Lei 13.709, né, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi inspirada na GDPR, né? A General Data Protection Regulation, que é a lei de proteção de dados da União Europeia. Essa lei entrou em maio de 2018, e aí o Brasil, para não ficar atrás, tinha que fazer algo também, porque, afinal de contas, a gente também se relaciona com empresas da comunidade europeia, e, eventualmente, se acontecesse algum tipo de problema que precisasse de um litígio, né, a gente teria que ter uma lei aqui, isso fortalece, inclusive, né, para que empresas de outros países façam negócio conosco, né. Já desde 2010, nós tínhamos alguns projetos de lei para tentar fazer uma regulamentação de dados aqui. Com o surgimento da GDPR, esses projetos, na verdade, acabaram sendo apressados para que uma lei fosse, então, instaurada, né? E aí, no dia 14 de agosto de 2018, até então o presidente Michel Temer acabou sancionando a Lei 13.709, que institui quais são as regras para a proteção de dados pessoais aqui em todo o território nacional. Para a gente resumir essa lei, o que acontece se um dado que a minha empresa hoje guarda de pessoas, né, de pessoas físicas, se esses dados vazarem? Segundo essa lei, as empresas vão ser advertidas e, dependendo da falha que acontecer, ela pode ser multada a até 2% do seu faturamento bruto anual, limitado a 50 milhões de reais. Né? Então, vazou informações, como aconteceu aí no caso da Netshoes, do Banco Inter e outros inúmeros casos aí que a gente vê todo dia aí no Facebook, no WhatsApp, de empresas que vazaram. Aí você acessar o site do Tecmundo, você vê isso quase todos os dias aí. Então, guarda esse número, até 50 milhões de reais. Vamos pensar hoje quanto uma empresa fatura por ano, faturamento bruto anual, de acordo com o tamanho dela. Né? Segundo o que a gente vê aqui na base de conhecimento do OBJ, eles falam que uma microempresa ela fatura algo até 2 milhões e 400 mil reais por ano. Né? Uma pequena empresa de 2,4 milhões até 16 milhões, uma média empresa de 16 milhões a 90 milhões, uma média grande 90 milhões a 300 milhões, e uma grande empresa fatura aí mais que 300 milhões de reais por ano. Tá, guardem bem esses números aqui para a gente fazer um pequeno exercício agora. Pensa, 2% do faturamento da sua empresa se vazar dados de pessoa física. Se for uma empresa pequena, baseado naqueles cálculos, nós estamos falando de uma multa de 212 mil reais, amigo. Ou 1 milhão e 800 aí para uma empresa média, uma média grande 6 milhões de reais e uma empresa grande 50 milhões de reais. Tá, tudo bem, vazou os dados de um banco X. O banco tem dinheiro, ele paga 50 milhões de reais. Não é bem assim. Né? Quem trabalha em grandes instituições, em grandes empresas aí, sabe que isso é realmente um baque orçamentário terrível para as empresas. Né? Agora imagina para o pequeno empresário lá,
tomar uma multa de 212 mil reais. É para fechar o negócio, né, gente? É para fechar o negócio. Então, veja, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar a possibilidade do hacker, né? A gente está dando um cartão verde para o hacker fazer isso de cyberextorsão. Entendam que todas essas vulnerabilidades existentes, com todas essas falhas hoje que existem, por mais que a gente saiba que tem que usar antivírus, que a máquina tem que estar atualizada, ainda assim, veja a quantidade de crimes eletrônicos que nós tivemos no ano de 2018, que todos eles permitiriam o roubo de informações pessoais. Né? Isso aqui, por exemplo, é um print de uma venda, né, um leilão acontecendo na Deep Web, com a carteira dos correntistas do Banco Inter. O atacante estava vendendo, atacante aqui que se intitula como John Carter 7, está vendendo por 10 bitcoins aí a carteira inteira do Banco Inter. Você acessava a Deep Web lá, tranquilamente você poderia comprar essa carteira para fazer o que você bem entender. Né? Então veja, gente, e isso aconteceu numa época em que a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não havia sido sancionada. Né? Imagine agora com a lei sancionada. Então, além de prejudicar a imagem da sua empresa, a gente está falando também de um valor que vai doer no bolso. Né? E vamos entender um pouco mais. Além de doer no bolso, quem que vai receber isso? Né? A ANPD, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados, quer dizer, um órgão governamental que vai fiscalizar a gente, assim como existe a Anatel, a ANEEL, a Anvisa, enfim, a gente vai ter a ANPD que vai fiscalizar isso e vai poder atuar através dessas multas aí, né? Cobrando essas multas da gente. Agora, você entenda que as pessoas que se sentirem lesadas também, quer dizer, esses correntistas, por exemplo, no caso aí do banco, se tiver o dado vazado, ela também pode processar a empresa. Obviamente que ela pode processar por danos morais com uma prova muito forte, que é a garantia de que a empresa realmente teve o dado vazado. Por quê? Porque ela foi condenada pela NPD a pagar uma multa. Então, quer dizer, tudo leva a crer que essas pessoas que realmente processarem essa empresa aí vão necessariamente ganhar, porque vai ter jurisprudência para isso. Né? Então, olha o tamanho da bola de neve aí que a gente está criando. Quer dizer, ataques iminentes acontecendo cada vez em grande escala, cada vez aumentando a quantidade de ataques que acontecem. As pessoas não conseguem conter esses ataques, não estão preparadas para conter esses ataques. Né? As empresas, sejam pequenas ou grandes, não estão preparadas. E ainda mais com um incentivo desse do governo agora, em um hacker realmente extorquir, né? Uma visão um pouco diferente da LGPD que eu quero mostrar aqui para vocês. Né? E aí, gente, eu chamo a atenção dos senhores para que fujam das soluções mágicas. Olha, eu vou colocar uma caixinha aqui no seu servidor que vai resolver todos os seus problemas de segurança. Né? Nada contra quem faz a venda de soluções como em hardware para resolver problemas de segurança, eu acho que precisa, sim, mas ele não é a única forma de resolver. Né? Existem várias outras formas para a gente resolver isso. E quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, gente, a gente tem que manter a calma e focar aí no estudo e ter, na verdade, uma estratégia para conseguir se proteger e se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem que pensar no seguinte, não adianta só ter um corpo jurídico forte, que sim, vai precisar de um corpo jurídico forte. A gente está falando de contratos, a gente está falando de contratos com clientes, contratos com fornecedores que precisam ser revistos para a gente colocar o quê? Compartilhar a responsabilidade dos dados que estão sendo armazenados com esses fornecedores, né? Para que o cliente saiba até onde ele pode ir, o que ele deve ou não deve fazer. Tem que ter um jurídico forte? Tem sim. Mas nós temos que ter também, acima de tudo, uma equipe técnica capacitada para conseguir realizar todas as proteções necessárias para que esses dados não vazem. Além disso, a gente tem que ter governança. Não dá para uma empresa hoje querer falar que mantém dados pessoais protegidos se ela não tem governança, se ela não tem uma ISO 27001, por exemplo. A empresa não é nem sequer certificada a ISO 27001, 27002. Quer dizer, que rege todos os... A ISO 27001 e 27002, ela rege todas as normas para garantir governança na área de IT. Né?
Então, é super importante ter isso. E, acima de tudo, gente, capacitação dos seus colaboradores. O colaborador, né, o teu funcionário, ele sabe realmente dos perigos iminentes, ele sabe desses ataques que aconteceram em 2018, né? Vocês viram que vários desses ataques poderiam ser facilmente evitados se o teu sistema operacional tivesse atualizado, se o teu usuário não sai clicando em qualquer arquivo só porque o nome chama atenção, se o teu usuário não fica instalando coisas na máquina que ele não deveria, não fica colocando pendrive sem autorização da empresa, não fica clicando em link malicioso que ele não deveria clicar, né? Então, para isso, gente, é o que a gente fala. Tem que investir, sim, em pós-graduação, tem que investir. Isso vai gerar está gerando já hoje muita demanda para quem faz perícia forense, para quem faz cybersecurity, né, quem estuda perícia, quem estuda cyber, quem estuda resposta a incidentes. Por quê? Porque as pessoas precisam desses profissionais de cyber, justamente para entender como é que esses ataques funcionam, resposta a incidente para saber tratar esse tipo de ataque quando ele está acontecendo, porque talvez evitar que seja invadido seja difícil, mas tentar conter para que isso não faça um grande estrago dentro da empresa é o segredo, né? E ter alguém que conheça de perícia também, para que, se aconteceu o ataque, fazer um estudo para ver qual foi a falha que aconteceu, gerar evidências judiciais, até para que a empresa tenha um atenuante da pena, né? E, obviamente, certificações, né? Certificações, quando a gente fala de certificação do próprio Exim mesmo, de Privacy Data Protection, né? Quando a gente fala de certificação de Ethical Hacking, de ISO 27001 e outras tantas aí que o Exim possui, eles são fundamentais para que a gente se prepare para esse novo ciclo que está acontecendo aqui no mundo todo, né, gente? Os ataques são iminentes e a gente precisa garantir, porque, além de tudo, aqui no nosso país existe uma lei que vai regulamentar isso. Ok? Muito bem. Aqui, no grupo da área de educação, né, a Faculdade Impacta, nós oferecemos cursos de pós-graduação, tanto em perícia forense digital quanto em cybersecurity, e com isso você consegue se capacitar para se preparar para todo esse ciclo que eu acabei citando aí, né? Então nós temos novas turmas aí, dia 13/7 e 7/10 aí para de perícia forense digital, de cybersecurity 24/8 e 7/10, né? E nós vamos falar um pouquinho também dos cursos do Exim também, né? Nós vamos ter aqui o curso de Privacy Data Protection, o curso de Ethical Hacking, o próximo curso é de Privacy Data Protection, né? 6 e 7 de agosto, que é um curso que te prepara realmente para tirar a certificação do Exim, né? O curso de Ethical Hacking, que é um curso agora dia 25 de agosto, esse curso é aquele que eu contei para vocês, que você realmente entende todos os processos, né? Como funciona a cabeça de um atacante, a gente demonstra na prática como é que funciona, o aluno ele consegue interagir com o seu computador, ele faz hands-on mesmo, né? Ele faz o papel do atacante, o papel da vítima, para entender como esse ciclo funciona, para que no final você esteja em condições de se certificar aí pelo Exim em Ethical Hacking Foundation, né? A gente vai fazer um sorteio, né? Nós vamos fazer um sorteio aí para que as pessoas possam participar desse curso de Privacy Data Protection Foundation e também para o curso de Ethical Hacking, né? É uma vaga para cada curso aí, gente. Para quem está participando aí do webinar, vai ser colocado um link, né? Acabei de colocar, Nath, tá no chat. Acabei de postar o link. Quem tiver interesse de participar do sorteio. Comento que você se inscreva aí. Se você não se inscreveu, acho que dá tempo ainda de se inscrever. Vamos correr aí para que a gente possa fazer o sorteio. Tudo bem? É isso, né? Nádia, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Nádia? Olha, eu tô ouvindo bem baixinho você, mas pode dar o seu recado aí, sem problema. Melhorou o som? Melhorou o som?
que a gente está com um probleminha Melhor técnico o aí. som agora? Consegue ouvir? Eu estou te ouvindo. Se você quiser falar, pode falar. Maravilha, espero que tenha melhorado o som. Não, só para avisar o grupo todo, eu acabei de postar aqui, tá no chat, eu postei o link onde a Impacta e a Darius estão aí com essa oferta do sorteio. Quem tiver interesse, clica, faz o registro para que participe do sorteio. E a equipe toda depois vai mandar também as informações a respeito da agenda de cursos, né, condições para quem tiver interesse, como é que funciona. Então, a equipe de retaguarda aí da Darius Impacta vai estar fomentando isso e mandando as informações posteriormente. Eu vou pedir, Nádia, para você deixar no último slide. Esse aqui? Não, tinha uns dados de contato também do Exim. Deixa eu postar aqui, caso alguém tenha também alguma dúvida. A gente pode começar a abrir a parte de perguntas e respostas. Então, se o pessoal tiver aqui alguma pergunta específica, e eu vou deixar também no chat meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida específica e queira verificar depois com o Exim a respeito dos programas, das certificações. Então, o meu e-mail também entrou ali no chat agora. Deixa eu dar uma olhada na parte de questões, se alguém já deixou alguma informação. Ok, pessoal. Quem tiver aí dúvidas, quiser fazer alguma pergunta aí, fica à vontade, pode colocar, a gente tem imenso prazer em responder. Talvez o tempo aqui não seja suficiente, aí eu vou deixar os contatos aqui de e-mails para a gente responder qualquer dúvida técnica e qualquer dúvida em relação ao curso, né, tanto o curso de Privacy Data Protection quanto o Ethical Hacking, a gente vai deixar aí para vocês o e-mail contatar@darius.com.br, né, ou entrar em contato aqui direto com a Darius, que a gente vai ter aí um imenso prazer em esclarecer essas dúvidas. Olha, algumas pessoas estão colocando aqui na parte de perguntas, muita gente dando uma confirmação que já fez a inscrição no link, mas algumas dizendo que o link está dando erro. Talvez mudar de navegador, alguma coisa assim, pode ajudar, não sei, porque várias pessoas estão confirmando que já fizeram a inscrição. Talvez tentar em outro navegador, né? Algumas pessoas estão falando que o link está apresentando erro. Porque muita gente dizendo que deu ok aqui, tá ok. E pessoal da Darius estão perguntando aqui para mim quando Mariana, que está na retaguarda, o pessoal está perguntando aqui também quando que vai sair o sorteio, como que isso vai ser comunicado. Consegue me dar um retorno para eu poder já compartilhar aqui com o grupo? Se quiser usar o microfone do Nádia aí também. Tá. Na verdade, a Mariana não está ouvindo, não, mas eu vou colocar ela aqui para que ela possa explicar. Vocês querem saber como o sorteio vai acontecer? Oi? Mari, o pessoal está perguntando aqui que dia que vai ser feito esse sorteio, como que isso vai ser comunicado. Tá bem baixinho, você pode repetir, por favor? O pessoal está perguntando que dia vai ser o sorteio. Na segunda-feira a gente faz, no dia 20. A gente vai postar nas nossas redes sociais e também manda um e-mail para todos os inscritos no sorteio com o resultado, na segunda-feira. Perfeito. Tem uma pessoa perguntando aqui também sobre curso no período de julho, período de férias, para depois, se vocês tiverem alguma informação, para estar compartilhando também. Entendi. Sobre as datas dos cursos, se você puder mandar escrito um e-mail do contatar@darius.com.br, que vai direto para o pessoal do comercial e eles vão explicar, eles tiram qualquer dúvida sobre datas, como você pode alterar, ou ver aí o melhor jeito de você fazer os cursos. Repete o e-mail, por favor, porque tem algumas pessoas que estão acompanhando aqui via celular e não estão conseguindo ver o link, mas estão te ouvindo. Repete o link. contatar@darius, DARYUS.com.br. Perfeito, maravilha. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta, na verdade, o Afonso está perguntando com relação à formação de DPO, quais são as certificações. Afonso, a certificação de DPO, na verdade, ela é um reconhecimento do Exim quando o aluno tem uma combinação
de conhecimento, de competências, e isso implica em 3 cursos, 3 certificações. 2 delas no nível de fundamentos, que é segurança da informação com base na 27001, e o privacidade de dados nível foundation. E o aprofundamento é o privacidade de dados, o Privacy Data Protection Practitioner, que seria o segundo nível, o nível mais avançado do programa. Então, três programas combinados geram esse reconhecimento para a formação do DPO. Espero que tenha me ouvido. Mari, se você puder colocar no mute aí só um segundo, porque está dando um pouco de interferência. Deixa eu ver aqui. Eu vou passar para a Nath de novo, porque você não vai para a gente colocar. Júlio está me perguntando a diferença da certificação baseada na LGPD e no GDPR. Júlio, o programa do Exim, internacionalmente, ele é 100% baseado no GDPR, até por conta da amplitude da aplicação do GDPR. No Brasil, a gente tem uma pequena variação. O primeiro módulo, que é o Essentials, lá fora, que também é GDPR, no Brasil, por conta da gente já ter a nossa lei publicada, além de ter traduzido, nós fizemos realmente todo o alinhamento com a LGPD. Então, o que acontece? A formação do DPO, por ser mais ampla, mais extensa, ela segue o caminho do GDPR, mas existe um módulo, que é um modelo mais de workshop, é um curso de 8 horas, específico para a formação da LGPD, que é uma prova do Privacy Data Protection Essentials. É o primeiro nível da certificação, ok? Os tópicos de fundamentos e de GDPR e do Essentials, que é LGPD, a estrutura do curso ela é a mesma, porém o aprofundamento, o grau de profundidade dos temas, ele é diferente. O LGPD, ele passa um pouco mais leve, porque a carga horária dele como treinamento é de 8 horas. Ele pega os principais aspectos e é um excelente curso, inclusive, para que a empresa utilize como sensibilização de várias áreas dentro da organização. Pode e deve ser usado como capacitação, como awareness para áreas como marketing, RH, administrativo, financeiro, todo mundo com um pouco de conhecimento a respeito dos principais impactos, das implicações, de como funciona, para que serve essa lei, como a gente deve lidar com ela. E o curso mais aprofundado, aí ele pega o caminho do GDPR. Espero que tenha ficado claro, se não, me manda um e-mail, a gente manda mais informações depois. Pessoas perguntando sobre a disponibilização do link, como a sessão está toda sendo gravada, vocês vão receber depois, né, o próprio sistema ele vai disparar depois uma informação a respeito disso, fiquem tranquilos, e a gente depois sobe essa informação também numa área do site, então isso vai ficar liberado para vocês. Deixa eu ver o que mais. Contatos, o pessoal pedindo os contatos, a gente já deixou aqui a informação. Olha, pergunta para o pessoal aí da equipe da Darius Impacta. O Rômulo está perguntando se esses cursos de proteção de dados, de ethical hacking, se eles também acontecem online. Provavelmente ele está em outro estado, em outra cidade. Então, eu queria que vocês confirmassem, porque eu sei que a Darius eventualmente organiza algumas turmas onde você tem gente presencial e ela é transmitida no modelo EAD online ao vivo. Mariana, talvez você possa confirmar se essas próximas turmas estão nesse modelo? Positivo. A Mariana está aqui do meu lado, mas assim, os cursos acontecem, tanto o curso de Ethical Hacking, quanto os demais cursos aqui na Darius, eles são transmitidos também online. Então, claro, basta no momento aí em que a pessoa se inscrever, informar, né, que ela está em outro estado, que ela não vai poder estar aqui presencialmente, e ela pode acompanhar normalmente, ela recebe o mesmo material, no momento em que o professor interage, né, o instrutor interage com os alunos, ele também interage com o pessoal que está remoto, sem problema nenhum, né? Então, a transmissão é feita ao vivo. Obrigada, obrigada. Tem uma pergunta para o Marcelo aqui. Deixa eu ver uma coisa, quem está mandando o Éder Dias. Marcelo, se alguém dentro da empresa vazar algum dado propositadamente, a empresa tem que pagar a multa?
Então, é uma pergunta muito boa. Obrigado, Éder, pela questão aí. Veja, o funcionário é de responsabilidade da empresa. Apesar dele ter vazado essa informação, propositalmente, deliberadamente, a empresa vai ter que arcar com essa responsabilidade. Cabe ao quê? Cabe à empresa ter um bom corpo jurídico e, juntamente com um trabalho pericial, comprovar, através de evidências coletadas de maneira correta, né, evidências coletadas realmente através de uma perícia forense, comprovar que essa informação foi vazada deliberadamente, né? Uma vez que você gerou essa prova, o que a NPD vai ter que fazer nesse caso? Vai ter que avaliar para justamente chegar à conclusão de que todas as medidas possíveis que a empresa tinha que fazer para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados foram tomadas, foram devidamente providenciadas. Aí, se mesmo assim uma pessoa lá de dentro vazou, essa pessoa, claro, vai sofrer sanções previstas aí na lei, né? Ela vai ter que responder isso criminalmente, né? O que não vai isentar a empresa de sofrer uma possível punição da NPD. Claro, essa multa pode ser inclusive zerada, no caso, se for comprovado realmente que o funcionário deliberadamente fez isso. Agora, se a empresa não tomou nenhuma atitude, ou tomou poucas atitudes, né, em relação à segurança para que esses dados não sejam vazados, dificilmente ela vai escapar disso, mesmo que um funcionário tenha vazado deliberadamente aí, né? Então tem que ser um conjunto, né? A empresa tomou todas as decisões necessárias para se garantir, os funcionários foram treinados, o corpo jurídico se preparou para esse tipo de coisa, e aí sim vamos tentar atenuar, né? Mas isentar de pelo menos ser advertido por esse dado vazado, porque veja, alguém foi lesado. Quem foi lesado? O dono daquela informação teve as suas informações expostas na internet. Alguém vai ser responsabilizado por isso. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui, Alisson. Como será fiscalizado nas empresas em relação ao LGPD? Não sei se ficou faltando talvez o início da pergunta, ficou meio vago aqui. Mas eu entendo assim, né? Na verdade, a preocupação assim, vai ter algum órgão fiscalizador, né? Veja, órgão fiscalizador, se a empresa está preparada para a Lei Geral de Proteção de Dados, não existe. O que existe, na verdade, é algo muito pior do que um fiscal. É o criminoso tentando invadir dia e noite a sua empresa. Essa demanda vai muito provavelmente, pelo que os números nos mostram, aí, isso vai aumentar cada vez mais, né? A quantidade de tentativas de invasões da empresa. É muito pior que um órgão fiscalizador. O problema é quando o dado vaza. Quando o dado vaza, aí sim você vai ter a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que é um órgão ligado hoje ao governo, né? É um órgão ligado diretamente à presidência da República. Isso ainda está meio sob júdice, porque foi feita uma medida provisória. Só para vocês terem uma ideia, a lei, a multa, né, ela passa a ser cobrada efetivamente a partir do dia 16 de agosto de 2020, que é o prazo que as empresas têm para se adequar. Só que esse número, 16 de agosto de 2020, essa data, ela foi colocada em uma medida provisória agora em dezembro, é a MP 869. A MP 869 posterga o prazo, ela institui a Agência Nacional de Proteção de Dados e posterga o dado para agosto de 2020. Porém, se essa medida provisória não se tornar lei mesmo, esse prazo tende a diminuir, então volta lá para, se eu não me engano, maio de 2020. Né? Então, esse é o grande problema. A gente pode ter aí uma antecipação disso e, obviamente, que se tiver um vazamento depois disso, a NPD vai sim fazer uma auditoria na tua empresa para saber se você está realmente compliance com todas as regras e se realmente o dado acabou vazando por uma falha como essa, por exemplo, você não tem como evitar que um funcionário de repente tire um celular, tire uma foto e mande a foto dessa tela para a internet vazando os dados daquela pessoa. Né? Agora, se o vazamento aconteceu por falha de segurança, aí a gente está falando de
problemas muito mais complexos aí para a empresa. Marcelo, okay? só Mas não fazendo... existe alguém que vai fiscalizar a empresa por empresa para saber se ela está compliance. Só vai realmente investigar se, de fato, o vazamento ocorreu. Marcelo, só fazendo um adendo aqui, acho que, se eu não estou enganada, a data original era fevereiro de 2020 e a medida provisória deu mais 6 meses, e então essa nova data passou para agosto, ou seja, se ela realmente não virar lei, né, a gente tem aí uma data encurtada em 6 meses. Deixa eu aproveitar para a gente fazer uma última pergunta aqui por conta do horário, e depois a gente repete aqui também o teu e-mail para o pessoal, se tiver ficado alguma coisa, a gente depois dá sequência aqui nessas perguntas. Rafael está dizendo aqui que conhece seu trabalho, tem alguns clientes que ele está ajudando na preparação da LGPD, e ele está fazendo a seguinte pergunta: se você tem ideia do que exatamente que a ANPD vai cobrar das empresas quando o incidente de vazamento de dados for constatado. Aqui acredito que não seja com relação à multa, mas em termos, talvez, de evidências, em termos da empresa demonstrar exatamente o que está sendo feito. Então, o que a ANPD cobraria das empresas quando acontecer um incidente? Porque as multas a gente já sabe mais ou menos os patamares onde elas estão. Legal, boa pergunta aí, Rafael. A ideia é a seguinte, né, gente? Hoje está tudo muito nebuloso que a ANPD de fato vai realmente acabar cobrando. Mas o que a gente já está vendo hoje, um movimento, muita gente já deve ter recebido pela internet aí, o próprio Ministério Público já andou baseado na LGPD, já cobrando algumas coisas de empresas que supostamente tiveram dados aí vazados. Apesar da lei ainda não está acontecendo realmente a cobrança, né? Cobrança só 16 de agosto de 2020, se a lei realmente, se a medida provisória realmente for consolidada, né? Aliás, obrigado aí para quem passou a informação, fevereiro mesmo, né? A original era para fevereiro, mas veja bem, uma vez que a ANPD detecte que o vazamento aconteceu, ela vai te cobrar, sim, quais são os procedimentos que vocês adotaram em relação à segurança perimetral de sua infraestrutura, a toda a capacitação dos seus funcionários, obviamente, e colaboradores, fornecedores, os processos dentro da empresa, quais são as políticas que você tem dentro da empresa para usuário, para acesso a BioD, enfim, política de destruição. E assim, gente, nós não estamos inventando nada novo. A gente está falando, basicamente, de governança. A gente está falando de ISO 27001, que existe aí há 15 anos, né? Basicamente, aí a gente fala dessa norma ISO ter sido aprovada. O problema é que, assim, as pessoas acham que norma ISO é uma coisa muito cara. Eu vou ter que fazer uma prova para certificar a minha empresa que eu sou ISO 27001 só para ter um papel. E a gente não está falando de papel, a gente está falando de mudança de paradigma, né? De, na verdade, conscientização de por que existe essa norma. Né? Essa norma não é só para encher a gente de burocratizar com um monte de papel e fazer com que a gente preencha mais relatório. É justamente para garantia da segurança de todas as informações que você tem dentro da sua empresa. E a gente não está falando de TI, estamos falando de processo, é a área de vendas, é a área de compras, é o contábil, a área de estoque, tudo dentro da sua empresa tem que estar seguindo essa normativa, né? Porque hoje TI é uma ferramenta para todo mundo, é uma ferramenta para o médico, uma ferramenta para o advogado, é uma ferramenta para o engenheiro, né? É só mais uma coisa. Então, assim, existe uma série de formas de você garantir processo. E esses processos vão ser cobrados, sim. Né? Hoje, a lei não deixa claro qual é o tipo de prática que você deve seguir. São as práticas que o mercado preconiza. Né? E aonde estão essas práticas? Por isso que a gente fala de tanto de capacitação. Justamente por essa minha veia de professor, o pessoal fala: Marcelo, você vende muito essa ideia de que tem que estudar porque você quer vender curso de pós, você quer vender cursos do Exim aí. Não, gente, não é isso. Né? O objetivo aqui é mostrar que se você não se capacitar, não conhecer os processos, e mais, não adianta tirar o certificado e botar na parede, é colocar ele em prática mesmo dentro da sua instituição, para se preparar para que, se caso um dado desse seja vazado, né, vamos trabalhar para que isso não aconteça, mas se caso acontecer, você caia em todos os atenuantes lá
da pena, né? Para que você realmente não tenha que pagar uma multa, e melhor, não tenha a sua reputação manchada, né? Falar, olha, eu tomei todas as precauções necessárias, né? Mas o que a gente está vendo, hoje, oficialmente, o que eu vi não foi nem da NPD, porque ela ainda não está já organizada o suficiente para começar a soltar alguns comunicados, né? Quiçá está realmente fechada a NPD sobre qual autarquia do governo ela vai ser, né? Agora a medida provisória diz que ela vai ser responsável, vai responder direto à presidência da República, mas ela inicialmente estava abaixo do Ministério da Justiça, e isso que foi considerado inconstitucional, enfim, ainda tem muita linha para queimar aí. Quem está fazendo um trabalho bem interessante, que eu sugiro que vocês acompanhem, é o deputado Orlando Silva, que vem escrevendo algumas coisas, algumas medidas provisórias aí, para tentar tornar o projeto de lei justamente no que se refere à NPD. Então, eu acho que algumas novidades ainda devem surgir aí nos próximos meses, talvez até, pelo que eu vi aí, algumas coisas até na próxima semana. Maravilha. Bom, muita gente perguntando aqui, algumas pessoas estavam remotas, não estavam conseguindo ver os links. Fiquem tranquilos, a sessão foi toda gravada. Eu tenho aqui os contatos de vocês, então eu mando depois, pode deixar como o pessoal deixou o sorteio para segunda-feira, dá tempo. Eu vou puxar essa base de informações aqui, vou mandar um e-mail para vocês, informando o link certinho para quem tiver interesse de fazer o acesso, e o link também da nossa palestra gravada. Eu gostaria de agradecer muitíssimo, Marcelo, pelo teu tempo hoje conosco, a Mariana e da Darius também dando um suporte, o Ademar, que é do Exim, está lá na Holanda dando um socorro para a gente aqui na retaguarda, e agradecer a vocês que ficaram aí, avançamos aí mais 22 minutos do horário previsto, mas a discussão acho que foi muito boa. Temos ainda nesse horário mais de 70 pessoas conectadas, participando, e eu espero revê-los em breve aí em outras ações, outros eventos do Exim. Obrigada a você, Marcelo. Quer falar uma palavra final de despedida? Obrigado. Olha, eu queria agradecer a oportunidade aí, deixar o meu contato para caso alguém tenha alguma dúvida técnica, né? Pode ficar à vontade, pode entrar em contato comigo aí. E deixar esse recado que é um jargão que a gente usa muito, né? O pense fora da caixa. Se prepare, se capacite, porque vem tempo ruim aí pela frente e nós profissionais temos a obrigação de estar preparado para isso, né? Então, agradeço muito ao Exim aí pela oportunidade e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigado mesmo. Um abraço a todos e até a próxima.